Esta semana morreu um dos meus grandes referenciais na minha jornada pastoral, Eugene Peterson. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Na minha caminhada cristã, na minha jornada pastoral, alguns homens têm sido grandes referenciais para a minha vida. Um deles é Gerard Van Groningen, na teologia bíblica, junto com Christopher Wright. Na teologia filosófica, também importantes homens contribuíram para a minha formação, como Francis Schaeffer e Herman Doiverd. E na questão pastoral, prática, alguns homens muito importantes que eu quero citar. Eugene Peterson foi talvez o principal deles. Henry Nouwen também foi um grande homem com quem tenho aprendido, entre tantos outros pastores e escritores que têm contribuído. Mas eu quero me situar nesse vídeo com Eugene Peterson, que foi muito conhecido por ter escrevido a Bíblia, A Mensagem, que está disponível inclusive no Spotify e que tem sido há um bom tempo meu companheiro nas minhas corridas e tem escutado quase que diariamente. É uma paráfrase e mostra que Eugene Peterson, além de grande pastor, escritor, também foi um grande biblista. Eu quero colocar alguns livros que fizeram parte da minha formação. Um dos primeiros livros que eu li que me impactou grandemente foi esse livro, Espiritualidade Subversiva, que ele vai fazer um resgate do que ele chama de teologia espiritual, que a teologia ela não pode ser só cognitiva, mas ela precisava ser espiritual. Um outro livro, O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja, ele vai trabalhar a eclesiologia a partir à luz do Evangelho de Jesus, do ministério de Jesus. Um outro livro A Maldição do Cristo Genérico, que muitas pessoas banalizam Jesus e a espiritualidade atual. Um outro livro que eu gosto muito, até mesmo porque eu gosto muito do livro de Salmos, estudo bastante o livro de Salmos, é A Oração que Deus Ouve. O livro de Salmos como guia básico de oração, e há uma trilogia de Eugene Peterson com relação ao ministério pastoral, que foram 3 livros extremamente importantes para mim. O primeiro, O Pastor Contemplativo, Descobrindo o Significado em Meio ao Ativismo. Esse livro é extraordinário, um livro que vai mostrar que uma das funções pastorais é a contemplação, a gente entender quem Deus é. Um outro livro, O Pastor que Deus Usa, 5 Pilares da Prática Pastoral. Esse livro é um estudo que Eugene Peterson faz sobre Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e mostrando fundamentos do ministério pastoral. Um outro livro é A Vocação Espiritual do Pastor, Redescobrindo o Chamado Ministerial. É importante a gente entender que o pastor que Deus usa, a vocação espiritual do pastor é ser desnecessário. Nós não trabalhamos para sermos necessários, mas para gerar maturidade e nos fazer desnecessários. Um outro livro, Viva a Ressurreição, o Princípio da Formação Espiritual. Um livro que sempre gostei muito, é Uma Longa Obediência na Mesma Direção, que a vida cristã e a jornada ministerial não é um tiro de 100 metros, mas é como uma maratona, uma longa obediência na mesma direção. Aliás, Eugene Peterson era um maratonista, além de tudo, um grande homem, e que chegou a correr a maratona de Boston. Ânimo, Eugene Peterson, o antídoto bíblico contra o tédio e a mediocridade. E por fim, dos livros que me formaram, um dos que eu tenho feito um exercício todo final de ano, revisitado esse livro,
juntamente com a minha esposa, eu sempre revisito esse livro, Memórias de um Pastor. É um livro que eu indico quando converso com pastores, sempre indico esse livro porque ele mostra as alegrias, as tristezas do ministério pastoral, os pontos de perseverança, como que nós precisamos ter essa longa obediência na mesma direção, formando Cristo nas pessoas e não formando a nossa própria identidade. É por isso que esse livro eu sempre revisito todo final de ano. Aliás, está chegando a hora de revisitá-lo, para que no planejamento para o próximo ano eu sempre pondere algumas coisas importantes. É por isso que nesse vídeo, que ficou até um pouco mais extenso, eu quis trazer esses referenciais bibliográficos desse grande homem que tem me ajudado bastante no meu ministério, para que eu possa aprender com aquilo que Deus gerou no coração dele. Eugene Peterson foi um homem extraordinário, conhecido como sendo o pastor de pastores, um homem que era um biblista, um estudioso, professor, pastor, mas que o coração dele continuava generoso, humilde, relacional. Ele nunca perdeu a perspectiva de que a teologia nos coloca de joelhos. A minha oração por mim e por você é que também possamos sempre nos colocar de joelhos diante da Bíblia Sagrada, sabendo que o Senhor está formando em nós a consciência de sermos obedientes sempre numa mesma direção. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.